A gente está hoje aqui recebendo o prefeito e o vice da cidade de Doutor Pedrinho. A gente já agradece a nossa audiência também. Recebemos muitas participações aqui lá do pessoal do Doutor Pedrinho, que acompanha a gente pelas redes sociais, principalmente, né, acompanhando a programação da Rádio Cultura de Timbó. E hoje estamos aqui com o Gilead e também com o Altair, que são o prefeito e o vice, né, lá da cidade de Doutor Pedrinho, e eles que já vêm de mandatos de vereador, tanto o Gilead como o Altair que já teve 4 mandatos como vereador ali na cidade de Doutor Pedrinho, o Gilead veio do seu primeiro mandato como vereador, agora o primeiro ano dessa gestão como prefeito da cidade. Muito bom dia, Gilead. Muito bom dia, Odair, todos os ouvintes aqui da Rádio Cultura. Para nós é um prazer enorme mais uma vez estar aqui conversando com vocês. Altair, bom dia. Bom dia, Odair. Bom dia a todos os ouvintes, especialmente os pedrinhenses. Sempre um prazer estar aqui contando as histórias da nossa vida aí do nosso município. Muito bem, vamos contar histórias então. O Gilead, uma coisa é ser vereador, né? Outra coisa é ser prefeito. Como é que está sendo essa experiência, a sua primeira experiência como prefeito e o primeiro ano dessa experiência? A experiência ela está sendo muito boa, com certeza os desafios eles são grandes. Tem uma diferença enorme entre ser vereador, estar ali representando a comunidade e você estar na ponta, no executivo, resolvendo problemas. A nossa população ela espera os resultados, ela espera as melhorias que a cidade precisa e a gente precisa correr atrás deles e dar conta do recado. O desafio está sendo enorme, porém a gente está muito contente com os resultados. A gente já vem colhendo, já nesse ano de 2025, os primeiros frutos do trabalho que iniciou lá em janeiro. Então tenho certeza que 2026 vai ser um verdadeiro canteiro de obras na cidade do Doutor Pedrinho, com ações que vai atender vários bairros, várias necessidades já de muito tempo solicitadas pelo município. Então a nossa avaliação, é claro, ela é muito boa e a gente acredita que ela também acompanha a visão do que o munícipe, a população sente da gestão também. Muito bem, esse primeiro ano certamente, né, chegando na prefeitura de uma gestão anterior, sendo a primeira gestão como prefeito, tendo que tomar pé de toda a situação, mas além disso, né, o que o Gilead e o Altair já mostraram lá para a comunidade do Doutor Pedrinho em termos de obras, enfim, de realizações desse primeiro ano? Então, desde o começo, a gente focou em algumas situações específicas. Primeiro, esquecer o passado, arregaçar as mangas e trabalhar, né? O problema agora era nosso, a cidade agora está nas nossas mãos, a gente decidiu trabalhar olhando para o futuro. Outra visão minha e do Altair é que sozinho a gente não faz nada. Então a gente conta muito com a força da equipe, a Câmara de Vereadores que nos ajuda muito e as articulações que a gente precisou fazer tanto com o governo do estado quanto com o governo federal também para buscar os recursos e as melhorias que a cidade precisa. A gente classifica esse ano 2025 como o melhor ano da história do Doutor Pedrinho pelos recursos que a gente conseguiu. Então, obras importantes como a ligação entre os bairros Ribeirão Piave e o Salto Donner, uma obra de mais de 8 milhões, a maior obra da história da cidade. Ela teve a licitação agora dia 1º, então logo inicia as obras. A gente conquistou uma importante limpeza para o Rio Benedito e o Rio Forcação, é uma limpeza e desassoreamento, a licitação já aconteceu também, logo tem obra acontecendo. A gente conquistou 12 casas populares, isso tudo com o governador Jorginho Melo, nosso governador do estado de Santa Catarina. Então 12 casas que vêm para transformar 12 famílias, dar novas oportunidades. A gente conquistou uma nova UBS, que a licitação também sai agora no início de janeiro, vai ser construída entre os bairros Ribeirão, Nova Rodeio e Salto Donner. Então não é uma promessa, Odair, é a obra saindo do papel, a gente venceu a burocracia, sem falar nos outros serviços que a gente vem atendendo. Então desde o começo a intenção foi, de uma certa forma, organizar a casa dentro da nossa visão, motivar a equipe, os servidores a abraçar essa nossa visão de uma cidade melhor, e até agora está dando muito certo isso, e os méritos, como eu já tenho dito, é de uma equipe, é de uma cidade, é de todos os servidores remando para o mesmo lado, e daí não tem como dar errado. Então a gente classifica esse ano como o melhor ano da história da cidade do Doutor Pedrinho, porque a gente tem quase, entre Estrada Boa Rural, eu iria muito tempo aqui se eu fosse detalhar todas as obras e todas as ações, a gente coloca aqui os destaques, mas praticamente a gente tem um orçamento
orçamento de um ano inteiro do município em obras sendo articuladas, né? O orçamento do ano, doutor Pedrinho, é aproximadamente de 34, 33 milhões e a gente tem praticamente 30 milhões em obras e convênios, em ações sendo articuladas para a cidade. Uma das dificuldades para quem começa, né, no primeiro ano, né, e sendo o primeiro mandato também na prefeitura, tendo que tomar pé de situação, é a questão dos projetos, né? Porque você pega, normalmente o prefeito começa no ano em que é o ano pré-eleitoral, né? É o ano pré-eleitoral. Então ele começa no ano pré-eleitoral, no ano seguinte já tem eleição para governador do estado e para presidente da República. Então, no ano seguinte, o segundo ano do prefeito, já não consegue mais captação de muita verba, porque daí no eleitoral as verbas começam a minguar. E tem a questão da lei eleitoral também que não permite isso. Então, o primeiro ano do prefeito é o ano da captação de verbas, dessas verbas justamente. E aí, sendo o primeiro ano, aqueles que já estão, né, que são reeleitos ali, eles já vêm numa levada, já estão ali com a coisa bem engatilhada, mas vocês tiveram ainda essa dificuldade, com certeza. Foi um conselho que eu ouvi, Odair, lá no início. Prefeito, sem projeto você não consegue nada. Então, desde o dia 1º de janeiro desse ano, eu e o Altair, a gente, ouvindo esse bom conselho, a gente se preveniu. O primeiro projeto que a gente assinou foi a primeira ação que eu e o Altair fizemos. A gente conquistou o recurso em junho, e a licitação saiu agora em dezembro. Então, não tem tempo para perder no poder público. Ou você realmente faz projeto e corre atrás, ou senão o tempo ele te engole. E realmente, todos os projetos grandes que a gente colocou, tanto no nosso plano de governo, quanto a gente tinha de intenção para trazer de coisa boa para a cidade, eles estão saindo. Por quê? Logo no início a gente se preocupou em executar o projeto. Isso a gente fala da limpeza do rio, da nova UBS, da ligação e pavimentação asfáltica entre os bairros Ribeirão Piave e Salto Donner, ou seja, a gente precisou desembolsar e cobrar da equipe da empresa terceirizada, eu preciso dentro desse prazo. E deu muito certo, né? Então, por isso a gente está colhendo os frutos. Sem projeto e sem articulação política não acontece, né? Acreditar que vai cair do céu não tem fórmula mágica para nada. Então, quando a gente conversou com o governador Jorginho Mello, ou quando a gente apresentou aquilo que a gente queria para o governo federal, o que a gente fez? A gente tinha o orçamento na mão, a gente tinha a planta baixa, a gente tinha como articular, dizendo, eu preciso desse tanto para executar essa obra. E assim é que deu certo, né? Então, a gente vai continuar nessa tocada. Claro, no ano que vem, primeiro se preocupar em executar o que já iniciou, para não se perder também no caminho, né? Mas muito felizes porque os bons conselhos de fazer projeto dos prefeitos que a gente tem amizade, que deram a boa orientação para nós, né? Exemplo do prefeito Arão de Ascura, o prefeito do Certo, o prefeito Jorge, a gente seguiu esse caminho e vem dando certo. Muito bem, eu vou falar um pouco com o Altair aqui também. Altair, você já é mais experiente na política lá do Dr. Pedrinho, foi vereador da primeira legislatura lá da cidade de Dr. Pedrinho, e vocês, porque Dr. Pedrinho, logicamente, pela característica da cidade, tem distâncias muito grandes lá, mas de certa forma, né, as pessoas... É uma cidade menor, as pessoas se conhecem, todo mundo sabe o que está acontecendo na cidade. Como é que foi para vocês agora chegarem lá com a equipe, né? Trazerem a equipe para junto de vocês e a Câmara de Vereadores, vocês têm maioria na Câmara de Vereadores lá também, esse é um assunto importante também, mas a equipe, principalmente a equipe da prefeitura, que normalmente fica aquela coisa, né, que tem mais afinidade com tal prefeito, com tal partido, enfim, mas como é que vocês estão conseguindo articular para trazer a equipe para vocês? Bom, desde o início, inclusive antes da gente ser candidato, a gente já sabia dos problemas que um prefeito tem se não tem equipe. E a gente sempre buscou o entendimento e o aconselhamento nesse sentido, então conversamos e continuamos conversando e dizendo que não é o prefeito, que não é o vice que vai fazer acontecer as coisas sem a equipe. E graças a Deus eles têm entendido que o município não é nosso, que o município é de todos os pedrinhenses e que precisamos de todos nos ajudando. Inclusive, a gente convida para tudo o pedrinhense, o munícipe, plantar flores, para limpar a cidade. Inclusive, esse aqui pega na mangueira do caminhão-pipa lá, vai de sábado lavar a rua quando precisa. Então, e eu também, e minha esposa, a esposa dele, e todos. E é esse sentimento que a gente quer que o munícipe tenha, que o município, que a cidade é de todos e todos têm que cuidar um pouco da sua parte para facilitar. Porque não existe prefeitura que sozinha dê conta de tudo.
deixar a cidade bonita e cuidar de todos os... Né? É impossível isso. Então, e para o município que quer se dizer... que quer o turismo como uma fonte de economia também, dentre as outras, não é impossível o município sozinho dar conta de tudo. Então é isso que a gente está passando e a gente espera e tem certeza que está dando certo. Muito bem, só uma questão à parte aí, Gilead, aproveitando a sua presença aqui, como é que está aquela situação da ligação lá com o Rio Negrinho, né? Porque a gente passa por lá de vez em quando para ir lá em Cerro Azul, meu sogro tem casa lá, e o trajeto ainda é por aquele desvio. Esse projeto está caminhando, a obra está em andamento por lá? Ela está em andamento, devagar, mas está em andamento, né? É um serviço que a gente tem dito que ele é muito complexo, então realmente ele também exige um cuidado maior, mas tem obra acontecendo, claro, de uma força menor, e o que a gente vem cobrando do Estado é para que o quanto antes consiga colocar uma força maior no sentido de mais equipes, mais maquinários, mas mesmo assim, dentro do que a gente acompanha periodicamente lá, dentro de um ano ainda vai de obra para que se resolva aquele problema. Talvez por fotos, por vídeos, não dá para ter tanta dimensão, mas no local a gente vê que o estrago ele foi enorme, né? E tem várias situações da questão ambiental, da questão do próprio projeto, do que for feito tem que dar certo, né? Então, hoje o que o Estado enfrentou foi toda essa dificuldade, até mesmo com a questão da licitação lá atrás, que começou a dar os problemas, né, para a empresa que iria executar a obra. Então, a obra acontece devagar, mas ela acontece. Muito bem, então em torno de mais um ano ainda para essa obra estar liberada aí para o tráfego aí de veículos entre Doutor Pedrinho e Rio Negrinho. É isso aí. Muito bem, olha, eu deixo a vocês à vontade aí então para suas considerações finais, para uma mensagem aí, né, para os pedrinhenses que estão acompanhando a nossa programação. Odair, então, com certeza, antes de qualquer coisa, a nossa gratidão, né, Odair, por todas as pessoas que nos têm ajudado, como eu falei, toda a população, a Câmara de Vereadores, que lá atrás confiaram na gente, e a nossa fala sempre foi que não faltaria de nós trabalho, não faltaria dedicação para que a gente corresse atrás daquilo que a cidade precisa. Agora, um ano, as pessoas vão podendo nos avaliar melhor, né? Realmente, todos os problemas a gente nem vai conseguir e talvez ainda tem muita coisa por fazer, mas eu e o Altair, toda a nossa equipe está se dedicando com esse propósito, de fazer a nossa cidade melhor, de transformar Doutor Pedrinho, de ser Doutor Pedrinho uma referência em várias áreas que acreditamos que a cidade tem o potencial para isso. Então, para 2026, com certeza a nossa dedicação vai ser ainda maior, a nossa experiência agora está sendo ainda maior e tudo que a gente quer é poder fazer, como a gente tem dito, uma cidade melhor. Então, a gratidão pela confiança, a certeza de que a gente vai continuar honrando o nosso compromisso e tenho certeza que vai dar certo. Então, se já deu muita coisa certa nesse primeiro ano, que é o ano da experiência, que é o ano da adaptação, os projetos que, para falar bem a verdade, nem eu acreditava que ia conseguir. Eu tinha sempre uma boa expectativa, um bom ânimo, mas eu pensava, talvez vai ser lá no último ano de mandato, não em 6 meses ter conquistado uma das maiores obras da história da cidade do Doutor Pedrinho. Isso, como falei, é mérito da cidade e a cidade merece muito isso e a gente vai continuar honrando cada confiança e com certeza já aproveitando a oportunidade desejar a todos, tanto os nossos ouvintes quanto em especial a cidade do Doutor Pedrinho, um Feliz Natal, que a gente possa ter uma excelente período de festas, né, sempre com muito cuidado, aproveitando da melhor forma possível e um abençoado 2026. Altair, da mesma forma, suas considerações finais. Eu faço minhas palavras do prefeito, mas também aproveito para desejar a todos, inclusive vocês aqui, um feliz e santo Natal em família e aos pedrinhenses e aos todos os ouvintes e aos nossos queridos vereadores que o prefeito citou antes também, que o município precisa que haja entendimento com a Câmara para que possa andar, porque a Câmara, se quiser atrapalhar, ela pode dificultar as coisas e o mandato passa e não se constrói nada. Graças a Deus e graças à boa vontade dos nossos vereadores, nós conseguimos aprovar todos os projetos e por isso a eles também um reconhecimento muito especial.